Está na hora do Esta Semana na Economia, episódio 6. As moscas do FMI adoram o MBWay. Gravado quinta-feira, dia 8 de abril. Hoje os temas são: uma indústria rara no mundo instala-se em Santarém, os bancos sobem comissões por causa do MBWay, o Grupo Pestana quer transformar o Madeira Palace em habitação, o FMI diz que Portugal terá um dos déficits mais baixos da zona euro já este ano, a fraude associada ao nome Elon Musk, uma equipa da NBA pode ser a primeira equipa no mundo a pagar salários em Bitcoin, a internet por satélite já é uma opção em Portugal, a China lidera o crescimento económico pós-pandemia e, finalmente, na dica da semana, hoje trazemos um convidado especial para nos falar sobre a proteção jurídica no seguro automóvel. Ela existe e deve ser utilizada. Fiquem por aí, é já a seguir. Este programa é-nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo, através da vasta experiência dos seus profissionais no ramo imobiliário. Consulte já em dignosdomos.pt. Bem-vindos a mais um Esta Semana na Economia. Hoje e sempre, mais uma vez, muito bem acompanhado pelo Paulo Lima, do blog O Papo da Galinha. Olá, Paulo. Olá, Ricardo, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Que tal essa semana? Mais uma semana na luta, como se costuma dizer, com algumas notícias que trazemos hoje para dar a transmitir à nossa audiência, quer seja no YouTube ou em qualquer aplicação onde ouçam podcasts. Já agora, faço aqui já o alerta logo no início, para, se gostarem do nosso programa, fazerem seguir ou subscrever o podcast, seja no YouTube ou no qualquer plataforma, Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Paulo, começamos já por ti. Esta semana trazes uma notícia sui generis, diria. Trago... É uma notícia que nos traz o Jornal de Negócios, que noticia que temos uma indústria que é rara no mundo e que se vai instalar em Santarém. Uhum. E ficarás certamente curioso porquê desta raridade. O que é uma indústria rara? O que é uma indústria rara? Portanto, isto é uma empresa que se chama Entogreen, que é obra aqui de um português, e que vão ser utilizadas moscas, um tipo específico de moscas, para obter dois produtos essenciais. Vão obter proteína para a ração animal. Sim. E vão obter fertilizante biológico, tudo a partir de desperdícios alimentares. Isto representa, portanto, para Santarém, um investimento de quase 11 milhões de euros, ok? Vão ser criados, a previsão é a criação de 66 postos de trabalho, onde 55 são diretos para a fábrica, para a primeira unidade de Entogreen, porque a Entogreen já anunciou que no primeiro ano conseguirá viabilizar já a construção de uma segunda fábrica em 2023 ou 2024. Portanto, 55 postos diretos de trabalho, mais 11 em investigação e desenvolvimento. E os números são também eles muito interessantes. Portanto, esta fábrica vai se encarregar de processar por ano cerca de 36 mil toneladas de subprodutos vegetais. Depois a notícia que é assinada pela Ana Batalha Oliveira dá alguns exemplos por exemplo, cebolas que estão greladas ou que têm umas manchas e, portanto, não são passíveis de entrarem no mercado tradicional de alimentação. Podem ser encaminhadas para esta unidade industrial, onde depois as mosquinhas é que vão fazer o tal trabalho de decomposição.
E estas 36 mil toneladas de subprodutos vegetais vão se transformar nos produtos que vão ser então aproveitados ou reaproveitados para esta economia circular que também falámos no último programa. 2.500 toneladas de proteína que vai ser incorporada depois em rações para animais, 500 toneladas de óleo de inseto e 7.000 toneladas de fertilizante. Eu pergunto-me onde é que se vai buscar essa matéria-prima assim, mas é um investimento avultado, não é? É um investimento avultado, mas que primeiro tem este impacto fortíssimo no setor agroalimentar, que nós também falámos no último programa, se bem te lembras, e visa aqui aproveitar o que antes seria desperdiçado ou menos bem aproveitado, ok? Depois tem a vantagem de pegar nesse desperdício e criar riqueza a partir dele, porque isto vai servir uma série de indústria ajusante desta, portanto, a indústria das rações, a indústria dos fertilizantes, que vai beneficiar desta sinergia com o Entogreen e com eventuais outras empresas que possam aparecer também neste domínio. Por exemplo, há aqui uma nota muito engraçada relativamente ao fertilizante. Já há estudos de viabilidade feitos pela empresa, onde este fertilizante biológico que é produzido a partir destes subprodutos vegetais, nas batatas consegue aumentar a produção da batata em 16%, que é um número, se quiseres, muito, muito simpático, e para quem estiver no setor agroalimentar, certamente olhará para isto com um sorriso e ficará confiante. Depois, a mesma notícia dá conta que, por exemplo, no tomate não aumenta a produção, mas melhora a qualidade. Vamos ter tomates melhores. A piada fácil. Fico agradado, porque é das coisas que eu mais gosto, por acaso, à mesa, é sempre ter os meus tomates, de preferência cherry. Além disto tudo, este boost para a economia, há uma parcela que a mim também me diz sempre muito, são dezenas de milhares de toneladas de carbono que são evitadas. Isto não é só questão ambiental, porque, como sabrás, as emissões de carbono também são pagas, e aqui também há uma bolsa aqui de emissões de carbono mundial. Isto também pode ter um impacto positivo também por esta via da redução do carbono. E terá, portanto, certamente. É muito curiosa e é daquelas notícias que, pelo menos a mim, me faz ficar bem disposto esta notícia destas mosquinhas que vão trabalhar para nós. E terá, certamente, a única questão que eu tenho, ou por outra, aquilo que me veio à cabeça quando li esta notícia, quando me deparei com ela, foi Sim. Quem será o fornecedor das tais mosquinhas, não é? Imaginei pegarem 2 pauzinhos e fazer de Mr. Miyagi e caçar as moscas para então ser um possível fornecedor de mosquinhas para esta indústria. Não, basicamente, enfim, se calhar eu acho que vamos ter no episódio futuro vamos ter uma notícia semelhante. Penso que há uma tendência, vai aparecendo de vez em quando, notícias nesse sentido, da introdução de insetos mesmo na alimentação humana. Esta empresa ainda não visa isso, visa simplesmente o que as moscas vão fazer, vão alimentar-se destes subprodutos vegetais e com isso vão criar larvas, e essas sim é que vão ser processadas, incorporadas, por exemplo, nas rações para animais, para gatos, para peixes, para aquacultura. E dizes tu que em breve chegarão aos nossos pratos também. Então, em breve... para já e diretamente
por o aparecimento desta unidade industrial, não. Mas esse passo é um passo, eu diria, quase inevitável. Não Eu é? espero que não. Não, não É uma sei se questão. haverá a versão vegan para não comer insetos, mas eu acho que vou aderir a essa moda se chegar cá. Não sei, é uma questão de conceito. Muito bem, A nossa geração ainda não está preparada para isso, mas se calhar graças a as Deus. vindouras, quem sabe. Muito bem, passamos ao próximo tema, até porque Saltamos para uma coisa mais, sim, mais se apetitosa. calhar, se calhar. Então, Trazemos, Ricardo, trazemos uma notícia da Peopleware, do Dinheiro Vivo e também do Jornal Público, foi encontrado nos 3 locais e possivelmente em mais, mas estas foram onde eu as encontrei, que é os bancos sobem as comissões por causa do MBWay, ou seja, o Parlamento aprovou os limites para as comissões bancárias associadas ao MBWay em julho passado. Mas no início deste ano, aliás, aprovou no início, em julho para o início deste ano, não é? Em que os pagamentos via MBWay inferiores a 30 euros deixam de ter taxas associadas à sua utilização. No entanto, há limites. O limite mensal fica pelos 150 euros ou até 25 transferências por mês. Esta decisão faz com que os bancos percam dinheiro e então, para compensar, subiram as suas comissões das transferências online. Eu acho que já te perguntei, Paulo, tu já aderiste ao MBWay, acho que já falámos um bocadinho aqui e se usas regularmente. já aderi, uso, E achas também funcional? Gostas? super funcional. Sim. Super funcional, aliás, este jogo do gato e do rato, se quisermos assim chamar, dos bancos e consumidores, reflete isso mesmo, ou seja, os consumidores demonstram uma apetência para passar a utilizar mais o MBWay e os bancos, por via desse interesse, tentam obter também os rendimentos Claro. que acham que devem ter. Aliás, com as atuais comissões que eles subiram, fazer 5 ou 6 transferências online por mês poderá implicar um custo anual entre os 60 euros a 72 euros para os clientes. Portanto, fazer 5 ou 6 anualmente fica 6 por mês, 5 ou 6 por mês, anualmente acresce um custo de 60 a 72 euros para quem as fizer. O Banco de Portugal pretendia que as transferências imediatas, que é outra modalidade que foi introduzida também o ano passado, o Banco de Portugal pretendia que estas transferências imediatas passassem a ser um hábito, mas os bancos, lá está neste jogo do gato e do rato, aplicaram um custo elevado, o que faz com que quase ninguém utilize essas transferências imediatas. O hábito tem sido usar cada vez mais o MBWay, apesar das restrições que temos por mês. Acho que os limites são para a vida corriqueira, não é? São aceitáveis e bastante práticos. Depois, os bancos também foram atrás de ganhar dinheiro nas transferências online. E aqui sim é que se calhar o MBWay ganhou ainda mais importância, porque se eu quiser fazer uma transferência para ti, Paulo, pode pagar a tua participação aqui. Se calhar já não utilizarei a transferência online, porque a maior parte dos bancos subiu as suas taxas. Por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos, a partir de 1 de maio, irá subir os 80 cêntimos que cobra atualmente para 95, mais imposto de selo. No Millennium BCP, a comissão, a partir de 17 de maio também, passa de 1 euro para 1,10 €, sendo que a maior parte destas comissões são sempre quando se faz transferências de um banco para outro. As intrabancárias normalmente não se paga. Depois, nos restantes 3 bancos mais usados em Portugal,
No BPI é cobrada atualmente uma comissão de 1 euro, de 1,10 € no Novo Banco e 1,25 € no Santander. O que me leva a fazer, a catar dois hábitos. Raramente agora ando com dinheiro no bolso, que é uma coisa que me agrada bastante, até por causa da conjuntura que vivemos, pandémica, não é? E da praticalidade. Mesmo usar o cartão de crédito quando vou às compras ou algo, já começa a cair em desuso para mim. Uso quase sempre que está disponível, o MBWay, porque assim não toco em nada. Parece-me tudo mais clean, mais limpo, e neste cenário parece-me mais prático do que todas as outras opções. Acho que lançaste aqui pelo menos eu, quando estavas a falar, eu, estava-te a ouvir e estava a pensar se calhar fazemos aqui prepararmos um manual de boa utilização do MBWay, sobretudo para estarmos mais alertas e não incorrermos de facto em comissões que nos podem penalizar bastante, porque depois há repara, não é que não seja transparente, é totalmente transparente a utilização. Pode não ser totalmente intuitiva, porque tu tens um limite de transferências ou tens um montante limite de transferências abaixo do qual não pagas comissões. Mas a partir de ultrapassando esse limite, começas a pagar essas comissões. E, portanto, isto pode nem sempre estar muito presente na mente das pessoas, não é? É verdade, porque tem que haver um mínimo de controle para a gente então não pagar as tais comissões que existem mesmo Nem no mais. MBWay. Nas transferências imediatas feitas pela internet, em que o dinheiro fica disponível em 10 segundos na conta do destinatário, os custos são ainda mais caros, variam entre os 1,50 € da Caixa Geral de Depósitos até 2,50 € no Novo Banco. No BPI tem um custo de 2 euros acima de 1 euro e acima de 1,70 € no Millennium BCP e do Santander. Isto traz-me algumas preocupações, porque nem todos nós, né, há aqui uma faixa etária que não está habituada a usar as tecnologias, seja elas transferências online ou pelo MBWay. Me preocupa um bocado porque as transferências no balcão são também cobradas, independentemente do montante. Custa entre 6 a 7 euros nos balcões dos bancos mais utilizados em Portugal. Portanto, para mim há aqui um bocadinho um fator discriminatório para pessoas que ainda não fizeram a transição digital, que eu acho essencial fazer, mas nem todas as faixas etárias estão preparadas para isso. Portanto, gostaria de ver alguma tolerância neste ponto, para que as pessoas que não são tão digitalmente capazes de não serem prejudicadas por isso. Mas pronto, é o que é, fica aqui o aviso, não é? Vamos saltar? Sim. Vamos até à Madeira? Vamos até à Madeira, terra Vamos até à Madeira. da banana. Nós Ricardo, nós falámos tivemos aqui esta semana o cuidado, se calhar, de pegar em algumas notícias que ajudam a fazer alguma ponte de ligação a notícias que demos em episódios anteriores. Falámos num episódio anterior no agravamento do IMI para imóveis devolutos. Se bem te lembras. Pois bem, o ECO traz-nos a notícia de que o Grupo Pestana está a oferecer 45 milhões ao BCP para transformar o Madeira Palácio em habitação. Este edifício está parado há 10 anos, o Hotel Madeira Palácio. Atualmente é propriedade do BCP. Está parado, não foi concluída a construção, é isso, não é? Sim, exatamente. E o Grupo Pestana, então, fez uma proposta de aquisição para transformar este imóvel em habitação. Sim, eles referem exatamente isso, que a hotelaria está muito fraca esteve muito fraca em 2020, e tentam então pivotar o seu negócio um bocadinho
mantendo-se mais ou menos no mesmo mercado, mas em vez de ser no mercado de hotelaria, por assim dizer, não, mesmo na hotelaria, passam ao mercado da habitação. Falta saber aqui se é para arrendamento, coisa que eu não consegui perceber, ou se será para vender então as unidades aqui no Madeira Palácio. Sim, de toda a forma, é sempre. Bah, nem sequer fazendo uma análise muito profunda, porque a notícia também não nos permite isso, apenas refere que o negócio está bem encaminhado. Agora, portanto, o Grupo Pestana já teve uma resposta positiva do BCP, agora há basicamente discussão do financiamento e outros detalhes atinentes ao negócio. Eu acho que é sempre de salutar o aproveitamento de um edifício com este potencial para não estar ali parado e para servir efetivamente a população, fosse para o ramo hoteleiro ou seja para o ramo habitacional, como é a intenção do Grupo Pestana, que, recorde-se, é fortemente vocacionada para a hotelaria. Portanto, devem ter certamente uma opinião muito forte sobre aquilo que querem fazer para tomarem esta decisão de pretenderem encaminhar este edifício para habitação. Sim, sem dúvida. É uma nova estratégia do Grupo Pestana e estaremos atentos a ela, a ver se vão aplicar a mais algum sítio. Dito isto, acho que vamos fazer aqui um intervalozinho, Paulo. O que achas? Acho que sim. Para dizer que, e mais uma vez, agradecer à Dignos Domos, porque a Dignos Domos traz este programa até si, este podcast até si. A Dignos Domos é uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. São especialistas no mercado do Grande Porto. Tem um serviço personalizado, e isto quer dizer que fazem um estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo, fazem também a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel, como o certificado energético, a licença de utilização, os registros prediais e toda a documentação extra que poderá ser particular ao seu imóvel. Depois farão a promoção do imóvel, desde a fotoreportagem profissional, vídeos, a virtual tour, o home staging, a divulgação do imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais e também junto das redes sociais e de todas as imobiliárias do país. Fazem a qualificação dos clientes compradores e também o apoio financeiro aos mesmos, o aconselhamento de por onde ir em questões financeiras, através dos seus parceiros. As visitas, farão também as visitas acompanhadas pelo responsável do imóvel e posterior relatório com feedback de todos os visitantes. Elaborarão o CPCV, o contrato de promessa, compra e venda, e também, após tudo estar bem encaminhado, farão então a marcação da escritura. Toda a burocracia a Dignos Domos trata para si e por si. Tudo isto a Dignos Domos faz sem lhe cobrar absolutamente nada até arranjarem um comprador para o seu imóvel. E hoje a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa. Se quiserem saber quanto valeria o seu imóvel para o meter à venda, se estiverem curiosos para ver se vale a pena meter neste momento ou não, a Dignos Domos oferece um estudo de mercado. Para isso basta visitarem dignosdomos.pt/estudo de mercado tudo em minúsculas, e preencher o formulário, e então terão acesso ao estudo de mercado gratuitamente. E desta forma nós agradecemos à Dignos Domos pelo apoio ao Esta Semana na Economia. Muito obrigado, uma vez mais, à Dignos Domos. Paulo, o que é que temos a seguir no nosso alinhamento? Acho que vem aí o FMI. Vem aí o FMI, exatamente. Muito bem. Neste momento, é o momento em que toda a gente começa a arrancar cabelo.
nunca me pareceu tão bem dizer isso, porque pelo menos fiquei orientado, porque nunca é bom dizer isso, não é? Nunca é bom ouvir nem dizer. Muito bem, o FMI diz então que Portugal terá um déficit mais baixo, um dos déficits mais baixos da zona euro já este ano, em 2021. Isto dito assim, Paulo, parece tudo boas notícias, certo? Parecem boas notícias. O nosso Ministro das Finanças Ficou todo contente. ficou certamente Mesmo. orgulhoso Pois, com estas notícias. porque o FMI estima um déficit orçamental de 5% do PIB para Portugal este ano. Esta estimativa tem por base o Orçamento de Estado aprovado e ainda nem sequer considera ainda que o resultado orçamental do ano passado terminou melhor do que o previsto, o que melhorará, aparentemente melhorará ainda esta avaliação do FMI. Segundo o FMI, há apenas 4 países da zona euro com um déficit orçamental menor que o português, o Chipre, a Finlândia, o Luxemburgo e a Holanda, todos países relativamente pequenos na sua extensão, mas nós estarmos, em termos económicos, dentro dos primeiros 5 melhores, acho que é uma lufada de ar fresco, se estes resultados vierem a confirmar. Sim, adiantam uma desaceleração, vamos lá ver se eu consigo não incorrer aqui num grande erro, uma desaceleração no crescimento da despesa de Portugal, que é uma coisa a mim que sempre me assusta um bocadinho, face até à expressão modesta da nossa economia e da nossa força de mercado, não só no seio da União Europeia, onde nós movimentamos sobretudo, mas à escala global. Portanto, o escalar da nossa despesa custa-me, é uma coisa que me assusta sempre um bocadinho. É claro que a pandemia veio precipitar uma data totalmente, mas são ótimas notícias que, face aos pares, aos nossos pares, com quem nós nos equiparamos, estejamos abaixo. Bem posicionados. No que diz respeito ao déficit. E não fica por aí, Paulo, porque o FMI alonga-se e diz que em 2022 o déficit deverá recuar para 1,9%, de 5% para 1,9%. Eu não quero ser desmancha prazeres, mas eu acho que isto está demasiado otimista, mas eles sabem muito melhor, muito mais do que eu, têm muito mais informação. E depois ainda melhora para 1,4% do PIB em 2023. Portanto, e ainda melhorará em 2024, pois eles preveem que as projeções dizem que o país atingirá o excedente orçamental de 0,5 pontos percentuais, o que me diz, como gastador da nossa economia, né? E se quiser ser investidor, parece que Portugal parece bastante apetecível, pois tem uma economia saudável, segundo as projeções do FMI. Vamos a ver. É sobretudo preciso que a economia, essa sim, recupere e ganhe pujança, porque só assim é que se pode colmatar o déficit, ou seja, começar a ter lentamente orçamentos que tenham superávites para começar a reduzir a despesa e o serviço da despesa, porque nós temos vivido e para já parece que vamos continuar a viver períodos de juros baixos que nos permitem ter as contas mais ou menos controladas. Mas o que se passa é que se e quando os juros voltarem a subir, meu amigo, a coisa torna-se bem mais complicada. Portanto, temos que nos manter atentos aos sinais, a todos os sinais. Mas já agora, porque a notícia depois deixa-nos a notícia do Jornal de Negócios deixa-nos aqui duas caixas, uma achei extremamente curiosa, porque
é um bocadinho a imagem que nós temos do FMI, e se bem estamos recordados quando tivemos a última intervenção, Fez esta que semana é 10 anos, né? Sim, exatamente, exatamente. O FMI que alerta para o risco de se criarem empresas zombies, ou seja, há um bocadinho aqui que pesar o balanço entre ajudarem-se as empresas para elas conseguirem sobreviver e ultrapassar a crise, mas não deixar as empresas num estado vegetativo onde simplesmente não consigam ultrapassar a crise, ok? Para essas, o FMI, é claro, acho é melhor desligar a máquina e encaminhar estes recursos para aquelas que têm de facto possibilidades de recuperar e de se ingrar. Exatamente. É como eu disse, temos que nos manter atentos aos sinais. E por falar em manter atentos, eu esta semana recebi um link já fora de horas, apareceu-me uma notificação já fora de horas que não prestei muita atenção e mandei aqui para o Paulo e até para outras pessoas, que de manhã acordei depois com muitas mensagens a dizer fake news. E o que é que esse link dizia? Dizia que Elon Musk, e aqui apresentamos o nosso momento Elon Musk desta semana, iria distribuir bitcoins para incentivar a que as bitcoins sejam utilizadas assim de forma por alta. Era este o objetivo daquilo que eu li a meio da noite e que reencaminhei para outras pessoas que felizmente me alertaram de manhã prontamente para eu não me acreditar naquilo. No entanto, mais tarde saiu uma notícia também em que uma equipa da NBA, os Sacramento Kings, poderá ser a primeira equipa do mundo a pagar os salários em Bitcoin. Paulo, acompanhaste esta notícia? Sim, sim, é o nosso momento, faltava o nosso momento Elon Musk. Pegando no link que eu tive a oportunidade de ver, já comentámos um bocadinho em off, vamos só depois deixá-lo, mas com a menção explícita que é fake, totalmente fake. No fundo, é também E já não é a primeira alerta. vez que acontece, por isso é que também convém alertar, porque volta e meia recebemos coisas destas do Elon Musk, que não é do Elon Musk. Isto até entronca também um bocadinho, primeiro naquele meu receio ou resistência destes negócios novos e que as criptomoedas, os NFTs, coisas que temos vindo a falar e que as pessoas, neste caso, quem criou esta fraude, é no sentido de obter proveitos. Não estamos a falar só de fake news, atenção, estamos a falar de fraude. Sim, sim. Porque isto era um site onde era apresentada uma mensagem supostamente enviada ou publicada pelo Elon Musk, onde no Twitter, o Elon Musk se proporia basicamente a devolver o dobro das bitcoins que lhe fossem enviadas. Basicamente era isso. Era um negócio maravilhoso, não é? Era. Portanto, tu enviavas um montante e o Sr. Musk via aquilo e depois enviava todo o dobro. Portanto, isto é gente a aproveitar-se da febre. Primeiro da notoriedade do Elon Musk, porque a fama tem destas coisas, não é? Exatamente. E ele de facto é uma pessoa extremamente influente hoje em dia em vários domínios, mas depois também aproveitar-se da ingenuidade, e eu aqui incluo-nos a todos, porque estas coisas avançam com muita rapidez, mas da ingenuidade das pessoas que são atingidas por estas notícias e por estas fraudes, não é? Portanto, é um alerta, também é um alerta para que nós sejamos um bocadinho mais escrupulosos a analisar investimentos, a analisar se devemos criar uma wallet, por exemplo, enfim, uma data de coisas que estão a aparecer e que são novidade. Temos que ter de facto um cuidado Sim, pesquisar o máximo de informação possível e não olhar para o telemóvel à meia da noite, que foi o que eu fiz. Também convém. Pegando na notícia dos Sacramento Kings, vão de facto, depois de já terem, pelos vistos, lançado um NFT,
penso que em 2019 Uhum. vão ser a primeira equipa do mundo a pagar os seus salários em Bitcoin. O que, mais uma vez, fazendo uma esteira em episódios anteriores, depois da Tesla ter anunciado que ia ser possível pagar um Tesla em Bitcoins, Exatamente. em Bitcoin, agora os Sacramento Kings também estão a ajudar a democratizar o Bitcoin. Sem dúvida, quanto mais seja aceite nas suas várias vertentes os pagamentos em bitcoins, mais ajudará a que esta ainda valorize mais, provavelmente, mas que seja mais corriqueiro o seu uso diário. Creio que poderá acontecer mais rápido do que se calhar muita gente estava a prever, ou então acontecer algo que ninguém está a prever neste momento e não acontecer de todo. Mas o que é de facto é. Sim, desculpa, a valorização eu não sei, porque pode haver, repara, pode haver uma tendência forte, que não é criticável, de quem receber o seu salário em Bitcoin ir imediatamente trocá-lo Sim, para dólares, por exemplo. certo, certo. Não é? Portanto, e se o comportamento for esse, não é uma tendência de valorização que estamos a esperar. O que eu acho e espero é que, de facto, o Bitcoin comece a ser aceito como uma moeda, como tu disseste, corriqueira, de transação e de utilização normal. Acho que é isso que se pretende e isto é mais um passo, mais um bom passo para credibilizar esta moeda. Sim, 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 sim. Eles falam em Bitcoin, portanto, eu depreendo que seja mesmo Bitcoin, não seja uma criptomoeda qualquer, seja mesmo a Bitcoin, embora existam muitas outras. E já que estamos nesta de novidades e fazer ligações com coisas que já falamos antes, encontramos também uma notícia no jornal Eco, trazida pelo Flávio Nunes, em que a internet por satélite, já falamos em episódios anteriores, até para fazer a ligação aqui também ao Elon Musk do seu projeto da Starlink, que é Da Starlink, sim. exatamente este projeto de internet por satélite. Isso já é opção em Portugal e há ofertas desde 12,90€ por mês. O que para mim me diz algo, me atrai bastante, até porque temos uma casa de família num sítio um pouco mais remoto e para ter uma ligação de qualidade, seja por rede de telemóvel ou não, fica complicado teres uma ligação de internet fiável. Não sei até que ponto é que esta será fiável, mas é mais uma alternativa que certamente no futuro irá crescer, até porque também, dizendo aquilo que nós costumamos dizer de Elon Musk, quando ele se mete nas coisas, costuma dar certo. Embora aqui não seja ainda por a mão de Elon Musk, embora a Starlink esteja já a fazer estudos em Portugal, neste momento as empresas que já disponibilizam a internet por satélite não são a Starlink do Elon Musk. No final de dezembro havia em Portugal já 1.200 acessos deste tipo de internet por satélite e um crescimento de 32,4%, que é um crescimento de 32,4% face a 2019. A Anacom diz que o serviço de internet via satélite exige a instalação de apenas no exterior uma antena parabólica de pequenas dimensões e também, obviamente, de um router. Algumas operadoras de internet por satélite vendem ou alugam esses equipamentos e as instalações podem ser feitas pelo prestador ou pelo próprio cliente, o que se calhar dentro de alguns anos voltaremos a ver vários, se calhar mais para o interior, né? ou se esta tecnologia se provar mais eficaz do que a fibra óptica, se calhar vamos voltar a ver muitas antenas parabólicas por aí instaladas em varandas e nos topos dos prédios. Eu saúdo mais uma vez, e vou repetir esta palavra, mas tenho que repetir, a democratização também do acesso à internet, que
acho que concordamos os dois em achar que é um serviço essencial. Sim, e demonstrou-se. Está ao nível do quase do fornecimento de água e de eletricidade. Mostrou-se agora, por exemplo, durante a pandemia, em que alunos do interior tinham várias dificuldades em aceder à internet para terem as aulas online, onde teriam que sair, ir conduzir, levar o carro, os pais teriam que levar o carro até um determinado ponto onde tivessem um wireless grátis para se conectar às aulas e ter as aulas dentro do carro com frio, com as piores condições possíveis, não é? Portanto, isto... Sim, tu falaste na tua experiência da casa de família no sítio remoto, eu também tive essa experiência nas férias passadas, no verão passado no Alentejo, estive numa herdade que é de amigos, que tem também, como tu referiste, um miúdo em idade escolar, e que o acesso à internet era simplesmente era quase inexistente. Tinham um ADSL, creio, mas que funcionava horrivelmente. A solução passava por uma infraestrutura que teria que ser suportada pelo cliente particular. Estamos a falar de valores 3 ou 4 mil euros só para a pagar pelo cliente para suportar uma infraestrutura nova que permitisse uma internet decente. Ora, esta alternativa vem colmatar essa falha, ou seja, o investimento é muito menor, tecnicamente também, como é referido, a própria instalação pode ser feita pelo próprio cliente, portanto, nem sempre tem que ser um técnico super qualificado, às vezes a própria pessoa, o cliente pode ter conhecimentos para o fazer, e portanto com um investimento relativamente pequeno consegue colmatar essa dificuldade de acesso à internet, que é, como dizia bem, então nos tempos que vivemos e que continuam a ser infelizmente incerteza, quem não estiver nesse barco está a perder muito. Sim, e mesmo as velocidades do acesso via satélite estão anunciadas velocidades de download entre os 100 megabytes por segundo e de upload de megabytes por segundo. Eu lembro-me, e Paulo, tu também certamente te lembras, daqui a uns dias estarmos a falar com um amigo nosso que está em França, onde se queixava, e ele não está num sítio remoto, mas também não está no centro de uma cidade, mas se queixava do seu acesso à internet ser lento e ser uma coisa lento comparado ao nosso, que estamos aqui no meio da cidade, em Portugal, onde temos fibra óptica e é quase um dado garantido, não é? E ele queixava-se que se tiver a ver algo na Netflix, basicamente não pode estar a fazer o download de mais nada, porque senão não consegue ver o programa que está a ver na Netflix. Portanto, estas velocidades de 100 megabytes por segundo e de upload de 10 megabytes por segundo parecem bastante simpáticas se as conseguirem cumprir, como é óbvio. Depois, as empresas que, segundo a Anacom, que estão cá a trabalhar, é a Satélite da Sabedoria, a VivaNet, a Sky DSL, a Greenmill e a Eutelsat. A Eutelsat oferece a internet com 30 megabytes por segundo de download e 5 megabytes de upload, sem custos de instalação. Portanto, aquilo que estás a falar, Paulo, até acaba por ser grátis. Mas, no entanto, a empresa depois cobra 49 euros pela ativação e a mensalidade é de 22,99 euros nos primeiros 24 meses. E depois passará a 30 euros, basicamente, 29,99 euros. O tráfego é ilimitado, segundo os dados que foram fornecidos pela Anacom. Depois, a oferta com a prestação mensal mais barata para os clientes residenciais é da Sky DSL. A empresa cobra 12,90 euros, que é o título da notícia, o que é um preço bastante simpático. Mas tem aqui o senão. Que é o limite de tráfego. Exatamente. De 8 GB por mês. Exatamente. Depois tem também o aluguer do equipamento, custa 4,90 euros por mês e tem um custo inicial de 70 euros, de 69,90 euros. Portanto, há aqui o custo... Já que uma oferta muito diversificada, não é? Sim, eu acho que se o mercado continuar a crescer,
acho que poderá ser uma alternativa bastante viável e que parecia-nos um mito que existia. Ricardo, uma alternativa viável, sobretudo para quem não tinha alternativa. Exato, era isso que eu me queria referir. Não é? Quando nós falamos da Starlink há uns episódios atrás, nem tínhamos conhecimento que isto sequer existia, parecia um bocado Não. um mito, mais um sonho de Elon Musk, mas afinal já há empresas no mercado, Parecia muito futurista, não era? certo, mas afinal não é. Não. É real, já acontece e quando a Starlink então começar a trabalhar cá em Portugal, se calhar também vai ajudar a Mais um que, player. exatamente, a que o mercado seja mais apetecível. Muito bem, fica mais aqui uma informação que eu acho que é de importância, de alguma importância para os nossos ouvintes. Ricardo, Podes? eu sei que tu gostaste tanto, e eu acho que vou chamar o FMI outra vez. Dá-lhe. Pode ser? Com cuidado, com moderação. Prometo que hoje vai ser a última vez. Pouquinho. Pouquinho, pouquinho. Bom termo, gostei. Então, a Bloomberg traz uma previsão veiculada mais uma vez pelo FMI, como eu disse, que assinala que o crescimento da China, o crescimento económico da China, é que vai liderar o crescimento económico global nestes anos pós-pandemia que se avizinham. Parece que não é uma novidade tão grande, não é? Aliás, isto quase que alimenta aquelas teorias de conspiração, de que alimenta as teorias de conspiração, que a China pode ter provocado isto, ou se pode ter descuidado, mas o que parece ser Isto da factual, pandemia, não é? É isso que te referes. isto da pandemia, exatamente, obrigado. O que parece ser factual, e portanto não é nada conspirativo, é que quem vai sair disto melhor e mais forte, aparente no ponto de vista económico, é a China. Porque a contribuição da China, então, será mais de um quinto à escala global. Mais concretamente, 20,4%. Exatamente. O que é que te apraz dizer sobre isto? O que é que me apraz dizer? Eles, na notícia, nós vamos deixar o link aqui nas notas do podcast, poderão consultar, tem um gráfico, uma tabela, onde poderão consultar quais são os maiores crescimentos que o FMI prevê. Os Estados Unidos ainda assim estão ali mais ou menos taco a taco, mas faz sentido por tudo aquilo que nós temos ouvindo nestes últimos tempos, não só pós-pandemia ou durante a pandemia, mas pré-pandemia, porque e principalmente quando a pandemia entrou, não é, nós percebemos que tínhamos uma dependência muito grande da China, não é, em arranjar máscaras, em arranjar materiais, em arranjar várias coisas. É quase o supermercado do mundo. Portanto, não me espanta que eles estejam lá em cima, né? O que, como possível investidor de ações, vamos ir por aí, porque não? Tenho algum receio, porque lá está, é um mercado super controlado lá dentro e as empresas não têm muita liberdade para agirem da forma como se calhar gostariam. Mas, no entanto, fica aqui a nota que a China está no jogo à séria e quando se consegue rivalizar e já, mesmo nas previsões, estar acima ou a par dos Estados Unidos, é algo que apenas, e está no mercado económico global há relativamente pouco tempo, é algo que não se pode descurar, né? E ter em conta. Está a cimentar a sua preponderância no mundo. Acho que é aquele pragmatismo que nós ainda estamos a habituar um bocadinho, nós europeus, nós ocidentais, no modo geral, mas é um pragmatismo que depois nos vai ensinando alguma coisa e obviamente que o resto do mundo tem que saber posicionar
não só os Estados Unidos, como tu disseste bem, ainda tem, segundo esta previsão, o segundo lugar. Em terceiro lugar, já agora a título de curiosidade, vem a Índia, em termos de crescimento. A notícia dá-nos ainda outros dados interessantes, que é o aumento do PIB global, o PIB mundial, que tem uma subida astronómica depois de termos batido no maior fosso pós-Grande Depressão. Portanto, este período da pandemia, em termos económicos, foi um marco, é aquilo que já se vai dizer um bocadinho, tentando fazer profecias de Nostradamus, que é uma coisa que se repete de 100 em 100 anos, portanto, neste caso foi praticamente isso. E também aponta para uma expansão rápida agora da economia em 6% em 2021, portanto no ano em que estamos, e depois uma desaceleração deste crescimento, e a previsão do FMI é que em 2026 este crescimento económico mundial esteja já nos 3%. Ou seja, também acaba por ser um bocadinho natural, não é? Se desacelerarmos tanto, se descemos tanto, temos agora espaço para crescer. Voltando ao foco da notícia, este crescimento é liderado pelos senhores do costume. Claro. Quem mais? Quem mais? Nota de rodapé aponta aqui também para o que a pandemia veio provocar, além do número que continua a somar de vítimas, e não vou referir o número porque parece-me quase desrespeitoso, porque são de facto muitas pessoas, e aquela questão de as pessoas não serem números, sobretudo estivemos a falar de óbitos. Veio agravar uma desigualdade de rendimentos. E esta desigualdade de rendimentos traduz-se em mais 95 milhões de pessoas que ficaram abaixo do limiar da pobreza, isso face a uma previsão pré-pandemia. Ou seja, a pandemia atirou 95 milhões de pessoas para baixo deste limiar de pobreza, o que é assustador. É assustador, e por isso é que, mais uma vez, também me deixa um bocadinho com a pulga atrás da orelha, ou não a confiar muito nestas previsões do FMI. Parecem-me um bocadinho, mais uma vez, um bocadinho otimistas demais, mas uma vez mais digo, eles têm muito mais dados do que eu não tenho dados nenhuns, portanto é esperar para ver, e esperar com esperança que eles estejam certos. Que estejam certos. Sim. Muito bem, vamos passar então à dica da semana. Vamos passar à dica da semana. Trazemos aí uma novidade. E hoje trazemos aqui uma novidade. Exatamente. Que a dica da semana não sou eu que a trago. Exatamente. Trazemos um convidado para dar a dica desta semana, Nuno Fernandes. Olá, Nuno. Olá, Ricardo. Tudo bem? Olá, Paulo. Viva, Nuno. Nuno, tu trazes uma dica que para ti passa muito pelo teu dia-a-dia, não é? Exatamente. Portanto, a dica que eu trago é algo que quase todas as pessoas têm, quase todas as pessoas podem eventualmente beneficiar delas, e quase ninguém faz esse uso por desconhecimento, etc. E, portanto, penso que poderia ser uma sugestão interessante. E o que é? Espera aí, temos que referir aos nossos ouvintes que estão lá em casa que tu és advogado, e é por isso que estás aqui hoje, para trazer essa dica. Sim. Para qualificarmos também aquilo que vais dizer. Sim, mas verdadeiramente, portanto, isto é uma dica até mais de seguros. Portanto, eu acidentalmente, portanto, na minha atividade profissional, comecei-me a perceber que isto existia, e que muitas das vezes as pessoas não estavam muito consciencializadas para isso. Portanto, não é uma coisa muito técnica, é algo mesmo um bocadinho até corriqueiro, só que inexplicavelmente, portanto, as pessoas não estão muito sensibilizadas para essa questão. E então?
Ora, muito bem, o que é? Portanto, todos nós que temos um veículo automóvel, portanto, temos que ter o seguro obrigatório. E aqui estamos apenas e só a falar do seguro normalíssimo, base, o obrigatório, vá. Quase todas as seguradoras, nesse dito seguro obrigatório, juntam uma cobertura que é facultativa, mas que mesmo nos seguros mais base já vem acoplada à apólice de seguro e que consiste em quê? É uma proteção jurídica. E vocês perguntam, mas o que é isto? Bem, a proteção jurídica, em travos muito simples, portanto, é um plafond que a seguradora põe ao dispor do segurado para que este possa, eventualmente, por exemplo, defender-se num processo judicial originado por um acidente ou, ao contrário, portanto, reclamar danos corporais ou materiais consequentes do acidente. E, portanto, às vezes pode ser uma ajuda, às vezes pode ser de facto aquilo que desbloqueia a possibilidade da pessoa recorrer à via judicial. Portanto, normalmente falamos de um plafond mínimo de sensivelmente 1.000 euros, mas depois, conforme o tipo de seguro que se tenha, pode eventualmente subir 2.500 euros, o máximo que já vi anda na casa dos 3.500 euros. Ora, o que é que acontece? Muitas das vezes as pessoas têm um acidente, precisam de um advogado, ou precisam de recorrer aos tribunais e nunca acionam essa garantia. Portanto, ou seja, estão a pagar, têm um plafond e não o usam. E, portanto, era um bocadinho isso que vinha aqui chamar a atenção e alertar um bocadinho no seguimento daquilo que vocês, e muito bem, têm vindo a fazer nos últimos programas. Mas então, e diz-me que normalmente uma pessoa que tenha um sinistro automóvel, um infortúnio, não é? Certo. Entra em contacto com a seguradora e se tiver que escalar a situação por uma eventual um processo judicial, o que é que deve perguntar O que é que à deve fazer? seguradora? Sim. Muito bem. Portanto, isto pode ter vários modos e vários estádios. Portanto, eu super simplifiquei, que é para que toda a gente perceba, mas indo à tua questão concreta, o que é que acontece? Não é só na fase judicial que a proteção jurídica pode ser ativada. Okay. Também pode ser antes, ok? Pronto, portanto, ou seja, quem tiver um acidente e sentir que as coisas não estão a correr bem ou não estão a correr como deviam relativamente ao terceiro responsável, portanto à seguradora do outro veículo, pode acionar a proteção jurídica. Isto, em termos muito simples, basta enviar um e-mail com o número da apólice e dizer isto não está a correr bem. Por exemplo, não assumiram a responsabilidade quando eu entendo que o outro veículo é que foi o culpado do acidente. E a proteção jurídica, que tem um departamento jurídico extrajudicial, começa logo aí a dar uma ajuda. Isto pode correr de várias formas. Podem dizer, olha, nós compreendemos muito que o senhor acha que não tem culpa, mas a nossa investigação provou exatamente o contrário. Ou seja, esta causa não tem pernas para andar. Mas mesmo quando a causa não tem pernas para andar, há tendencialmente na maior parte das coberturas, mas isto, atenção, é evidente que cada cobertura é uma cobertura e tem que se ler as condições especiais. Mas, grosso modo, o que se diz é, mesmo que o Departamento de Proteção Jurídica, portanto, da seguradora ou da entidade externa a quem a seguradora endossa essa responsabilidade, é entender que a causa do sinistrado, do segurado, não tem viabilidade, se depois ele diz, não, eu vou avançar e contrata e faz, se tiver ganho de causa, pode apresentar a fatura e as despesas à proteção jurídica. Ou seja, se a proteção jurídica entender que a pessoa tem razão, eles, independentemente do desfecho, eles avançam com o plafond. Se eles entenderem que não tem razão, portanto, a pessoa aí vai por sua conta em risco, mas se tiver ganho de causa, pode depois, de facto, apresentar na mesma conta à proteção jurídica. Isto também vale para uma situação em que eu sou culpado de um acidente e, portanto,
tem uma responsabilidade penal, criminal, um homicídio por negligência, ofensas à integridade física por negligência, eu vou ser arguido, se tiver culpa, posso eventualmente ser julgado, e, portanto, essa defesa penal também pode haver uma contribuição, portanto, da proteção jurídica. O mesmo fazendo, se houver algum tipo também de infração estradal. Portanto, aqui já entramos, cada apólice tem a sua cobertura, mas é muito fácil, é só consultar as condições especiais e está lá tudo devidamente regulado. O que é que cobre, o que é que não cobre e os montantes de plafond. E na tua experiência, o que é Uhum. que normalmente todas as seguradoras têm isso? É assim, não te consigo dizer se todas as seguradoras têm isso. O que te posso dizer é que as seguradoras mais comuns têm isso, não só têm isso, como é uma cobertura que já vem de base na apólice, ou seja, contratas o seguro mais base possível e há sempre, claro que é um montante mais reduzido, mas há sempre um montante destinado à proteção jurídica. Mesmo que sejam, pronto, as seguradoras normalmente designadas por low cost, normalmente têm já, vá lá, no pacote inicial, uma cobertura dedicada à proteção jurídica. Falavas há pouco, portanto, da questão do judicial. Pronto, o que é que acontece? O Departamento de Proteção Jurídica, se entender que o segurado tem razão, e atenção, não é só o segurado que tem direito a recorrer à proteção jurídica. Vamos imaginar um caso muito simples. Eu tenho um sinistro automóvel, a seguradora, portanto, o terceiro assume a responsabilidade, diz, sim senhor, não há problema nenhum, eu tenho danos materiais, arranja-me os danos materiais, mas depois eu levava um passageiro comigo que tem danos corporais. E aí eles não se entendem. Uhum. O meu passageiro também pode recorrer ao plafond da proteção jurídica, ok? O que nunca pode acontecer é portanto, segurado e passageiros, por exemplo, estarem em litígio. Aí não. Aí é uma das condições de exclusão da proteção jurídica. Então, espera. O mesmo, digas-me, um passageiro pode beneficiar da cobertura de proteção jurídica para reclamar contra terceiros. Mesmo Atenção, que o contra condutor... terceiros. Era uma pergunta que eu tinha aqui para o Nuno também. Exatamente, contra terceiros. Portanto, ou seja, isto nunca, esta proteção nunca, não não abrange... é nunca, mas quase nunca. Portanto, uma das exclusões é de facto litigar contra a própria seguradora, ok? Ou seja, isto também, no caso do passageiro, vamos imaginar, a culpa era minha e o passageiro queria reclamar danos. Ia reclamar danos da minha seguradora. Não, em 99% das apólices que vi, isto não é possível. O mesmo se passa quando temos um sinistro com um veículo que está assegurado exatamente na mesma seguradora. Normalmente também é uma cláusula de exclusão. Eu digo normalmente porque já vi situações em que, como a proteção jurídica é externalizada numa empresa externa, obviamente, portanto, não existe essa exclusão. Mas lá está, só caso a caso e cobertura a cobertura. Mas, tendencialmente, sim. Contra a seguradora, portanto, ela não vai pagar uma demanda contra si própria. Contra ela mesma, pois. Mas isto é um alerta brutal, porque se bem percebi, isto está presente na generalidade das apólices. Hoje em dia é absolutamente, corriqueiro. Mas a maior parte das pessoas não se apercebe, não é? Não se apercebe, exatamente. E depois também, ao longo dos últimos anos, também se tem vindo a, entre aspas, complicar um bocadinho o processo de disputar a proteção jurídica. Há uns anos atrás não havia inconveniente nenhum, a pessoa até muitas das vezes me contactava e eu é que alertava e dizia, vamos aqui desencadear a proteção jurídica.
De há sensivelmente uns anos a esta parte, algumas das seguradoras começaram a pôr como cláusula de exclusão a escolha do advogado previamente à consulta da proteção jurídica. Ou seja, portanto, a pessoa primeiro tem que submeter a questão à proteção jurídica e depois, acionar essa cobertura exatamente, e só depois da análise que eles fazem, e muitas vezes eles tentam, portanto, fora do tribunal, extrajudicialmente, amigavelmente, contactar a outra seguradora, e só se tiverem uma resposta, portanto, negativa e entenderem que a pessoa que tem razão, efetivamente, aí então dizem, a partir deste momento, pode, isto também é um fator importante, pode escolher o advogado da sua confiança. Eu sei que há algumas seguradoras que são absolutamente transparentes neste discurso, sei que há outras que não são tão transparentes neste discurso, mas uma coisa que queria deixar bem claro é que a pessoa tem direito a escolher o advogado que entender. Agora, claro, a seguradora paga até determinado plafond e a partir desse plafond a responsabilidade é evidentemente de quem contratou. Portanto, o que é que isto cobre? Normalmente, nos pacotes mais básicos, portanto, é um montante singelo. Portanto, olha, tem 1000 euros para a causa. Isto significa tudo. Depois, em algumas coberturas um bocadinho mais premium, vamos chamar-lhe assim, já existe de facto uma discriminação. Portanto, vamos imaginar 1500 euros para advogado, 1000 euros para custas judiciais, como sejam taxas de justiça, encargos, etc. Uma das coisas também que queria deixar claro é que, mesmo quando sabem o que é proteção jurídica, mesmo quando a aconselham, isto normalmente está um bocadinho na mão dos mediadores de seguros, há aqui um pormenor que às vezes não chamam a atenção, é que há uma coisa que a proteção jurídica não paga. Não paga multas e não paga aquilo a que chamamos custas de parte. Ou seja, se a proteção jurídica entender que eu tenho razão, mesmo que eu perca a demanda, eles pagam ao advogado e reembolsam das custas de tribunal que eu tive. Mas há uma coisa que não reembolsam, que são as tais custas de parte. E o que é isto? As custas de parte, portanto, de forma simples, é um montante que a outra parte vencedora me pode exigir. Portanto, a taxa de justiça que pagou, uma pequena percentagem para compensação de advogado, esse montante, que dependendo do valor da causa pode ser maior ou menor, a proteção jurídica não paga. Ok, mas então, segundo percebi, isto ajuda, sobretudo, ou também, a ultrapassar aquele receio que eu acho que é muito comum e muito transversal, às vezes quando os montantes envolvidos são relativamente pequenos, as pessoas já nem avançam para uma litigância porque acham que o dinheiro vai todo, e desculpa agora endereçar esta batata, mas vai todo para os advogados, vai todo para os tribunais, porque acham que vão exatamente. Aliás, não compensa. Exatamente. Aliás, eu comecei precisamente por entender que isto era um mecanismo tão importante, portanto, nesses pequenos sinistros. Ou seja, se tivermos um sinistro que tenha uma determinada complexidade, obviamente que com ou sem a proteção jurídica o processo será feito e tem que ser feito. Mas depois o que é que me começou a acontecer? Eram aquelas pequenas, às vezes, batidas em que se discutia o montante da reparação, em que queriam dividir a responsabilidade, mas o cliente entendia que não tinha responsabilidade nenhuma. Quer dizer, e aí começamos a fazer contas, não é? Quando estamos a falar de reparações de 500 euros, é evidente que, como disseste, e muito bem, eu quase que digo, olha, isto é assim, se pudermos desencadear a proteção jurídica, muito bem, tratamos disso. Se não,
Senão, nem o senhor tem interesse, nem eu tenho interesse, porque, como é evidente, quero que as pessoas fiquem satisfeitas. Não quero isso que tu disseste, naturalmente, não é? Que a pessoa até ganha a causa, que pode não ganhar, mas até ganha a causa e depois diz, bem, não consegui reparar o carro porque tive que pagar ao advogado e tive que pagar ao tribunal. Portanto, isto ajuda a desbloquear, às vezes, e por isso é que eu chamo a atenção, que aqui, lá está, penso que seja mais por desconhecimento. Aqui o papel dos mediadores de seguros era fundamental. Porque nestes pequenos sinistros, normalmente as pessoas vão ter como mediador, dizer, mas como é que eu resolvo isto, etc. E às vezes dizer, olha, vamos desencadear o procedimento de proteção jurídica, vamos ver o que é que eles dizem, e se for caso disso, portanto, trata-se com o advogado e vamos reclamar isso judicialmente. E a pessoa não tem a ónus de ter que ter um grande custo. Portanto, aí, nesses pequenos acidentes, eu digo mesmo, é fator crucial. Noutro tipo de acidentes, é uma ajuda. É uma ajuda. Ter um plafond, às vezes, de 2.000 euros é uma boa ajuda para ultrapassar as situações. Sim. Claro. Sem dúvida. Grande dica. Muito bem. Grande dica, Nuno. Uhum. Mesmo. Só mais uma coisa. Portanto, este é vá lá, penso que estas são as linhas mais importantes. Portanto, é a defesa legal, a defesa num processo penal e na reclamação dos danos corporais ou dos danos materiais, mas depois, dependendo da cobertura, também existem seguradoras que estendem esta proteção jurídica, por exemplo, à reparação pós-acidente. Portanto, imagine, tiveram um acidente, o carro foi reparado e não, segundo a pessoa, não ficou bem. Existe um defeito na reparação. Também podemos acionar a proteção jurídica, em certas seguradoras sei que isso é possível, para, portanto, demandar a oficina nessa questão. Portanto, e também acrescentar que isto funciona, portanto, para acidentes em Portugal e para acidentes dentro do espaço do sistema da Carta Verde. Muito bem. Impecável. Acho que é uma excelente dica para um momento tudo a ver as cláusulas, as cláusulas e as condições especiais, pronto, e quase de certeza que lá existe isso, mesmo que seja um valor um bocadinho mais simbólico, normalmente nunca é abaixo de 1.000 euros. Muito bem, fica uma dica para um momento de infortúnio, que são sempre bem-vindas, porque é nesses momentos que nós procuramos sempre ter algum apoio de todo o lado que conseguirmos, portanto, fica aqui uma excelente dica. E com isto, acho que nos despedimos esta semana. Paulo, tens alguma coisa mais a acrescentar? Não. Foi muito boa esta dica. Agradeço ao Nuno tê-la trazido. Nuno, muito obrigado por ter estado presente. Obrigado eu por poder participar neste programa que tenho seguido de forma atenta e vou com certeza continuar a seguir. Muito bem, muito obrigado. Por nós, resta-nos despedir e garantir que estamos cá para a semana. Muito obrigado e até para a semana.